perfume para uma história de terror, 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 mas muito diferente das normalmente contadas. Não me interprete mal, é um perfume para uma espécie de assombração, mas eu vou explicar melhor. Não é algo dark, sombrio, porque tem alguns perfumes aqui em homenagem a Lilith, por exemplo. Ah, Celso, você tem o Lilith, La Dança Macabra, agora esse perfume aí, eles, pô, isso aí é coisa, né, sobrenatural. Não é isso. E outra coisa, a gente não sabe se Lilith foi realmente, né, uma coisa ruim que falaram. Ah, como não? Pô, nós por uns 1700 anos cometemos uma grande justiça de chamar Maria Madalena de meretriz, né? E se a gente não pode bater o martelo se Lilith era algo ruim ou bom. Então assim, só para contextualizar. E este negócio de coisa do bichão, coisa errada, muita coisa boa na história da humanidade foi associada a isto, principalmente por pessoas mais religiosas, né? Eu não quero entrar com detalhes disso aqui, mas Beethoven foi chamado disso, Bach foi chamado disso, o cara dedicou a vida para fazer música para Deus. Liszt, um excelentíssimo pianista, dedicou o resto da vida dele até o final, isolado ali fazendo a obra de Deus. E tudo, desculpe o termo, por favor, não fique ofendido, mas para as pessoas aquele religioso ruim, que não estuda muito, que aponta o dedo, ah, você não é igual eu, você não é da minha igreja, você é errado, você vai para o inferno. Tudo que é muito bom ele associa que é do bichão, né? Pô, mas desculpe, mas que Deus é este, que tudo que é criado, que é bom, você fala que foi o diabo que fez, Deus não criou nada de bom. Então assim, eu não quero ser ofensivo, mas tudo na história que é muito bom, o pessoal chama de capeta, Paganini então, nem se fala, né? Então assim, este perfume, eu demorei muito para conseguir fazer essas misturas. Já tem alguns anos que eu trabalho exclusivamente criando perfumes para ideias malucas. Aqui o cliente pode fazer um perfume exclusivo do zero, ele pode pegar uma criação nossa ou algum contratipo que ele goste e adaptá-lo para o seu gosto. E já recebemos várias ideias muito inusitadas. E essa quando nós fizemos perfume em homenagem ao Lestat, aquele personagem do filme e do livro Entrevista com o Vampiro, interpretado pelo Tom Cruise, que é um dos nossos perfumes mais sedutores. O pessoal pedia muito, pô, faz uma ali para história de terror e tal. Aí sugeriram alguns filmes. Essa história é o seguinte, e imagino até dar um bom roteiro. A entidade, quando ela aparece nos filmes normais, aparece um cheiro desagradável. Imagine que esse ser, fantasma, na história a pessoa não sabe o que é. Quando ela aparece, surge um cheiro muito agradável, muito encantador, que meio que hipnotiza a pessoa. E você não sabe se esses outros ser do outro mundo é do bem ou do mal. Até alguns filmes de terror que já exploraram isso aí. O que parecia ser uma entidade maligna, depois ali no desfecho você vê que era só uma alma que queria alguma coisa boa, não era do mal. Mais ou menos isso. Nesta história fictícia, você não sabe o que é este ser. Só que aparece um perfume muito encantador. No filme, Perfume é a história de um assassino. Eu não vou dar spoiler, mas a ideia era criar um perfume que fizesse sair com todo mundo, que cheirasse, ficasse hipnotizado. Obviamente não tentei fazer isso, mas eu fiquei imaginando, tá, mas qual perfume seria este? O qual a pessoa sentisse e se sentisse bem, tivesse alguma coisa ali agradável, que fizesse ela querer ficar no ambiente. Qual seria este perfume? Ele é um perfume masculino e eu pensei muito nisso. O que nós decidimos fazer, grupos de amadeirados, frutados, com vários detalhes. Ele tem notas ali, damasco, figo, tâmaras, uma gotinha de nada de pêssego. Os amadeirados nós escolhemos semelhante a talvez, não cheiro de piano, mas tem notas parecidas. Barris que é usado para colocar bebida alcoólica, vinho principalmente. Imagina um vinho chardonnay sem a uva, porque o vinho chardonnay costuma usar frutas ali na fermentação e tal. Abacaxi é um dos mais comuns. E não tem abacaxi no perfume. Então ele vai nessa proposta refinada, elegante, este amadeirado
com esta nuance de amadeirado com frutado, e tem algumas notas que lembram talvez um cheiro de chuva, um cheiro de infância, um cheiro, não vou dizer ozônico, talvez um pouquinho de Ambroxan, que lembra um pouquinho de ambergris, lembra um pouquinho lago, bem pouquinho misturado com estas frutas. E tem algumas misturas que vai lembrar um pouquinho tabaco, que dá uma refinada, que vai lembrar um pouco também aquela nota de íris. Se você não conhece, o pessoal fala que tem cheiro de maquiagem, talvez de lingerie. Não tem a íris isolada, mas algumas misturas de notas deram esta impressão. E o fundo, bem pouquinho, eu coloquei algumas madeiras bem dark, bem animálicas, assim, que se eu colocasse somente elas não seria tão agradáveis, mas eu coloquei só um pouquinho. É mais ou menos o oposto que fizemos no nosso perfume La Danse Macabre, que ele tem essas notas mais, não só as mesmas notas, mas tem uns amadeirados ali mais diferentões, meio difícil de agradar na primeira impressão, e depois vai ficando cada vez mais agradável. Este aqui é o oposto, sai muito agradável. Do começo até o final, ele fica muito agradável. Só que estas notas mais dark, que falando, ela isolada não ficaria tão interessante, é bem animada, um pouco suja, misturado com estas notas bem bonitas, bem construído, dá este contraste que fica muito, muito elegante. Estou usando ele hoje, usarei ele aqui na virada do ano. Eu achei ele fantástico, eu já passei com ele, chama a atenção. Ele tem um pouquinho de bergamota, um pouco mais isolada, que é para dar equilibrada, porque ele tem uma parte doce. Imaginei que esse tinha que ser um perfume doce, agradável. Veja, as plantas carnívoras fazem muito isso, né? Elas exalam um cheiro doce para atrair os insetos. No caso, a gente não sabe qual a intenção deste ser, mas ele tem o doce vindo mais do frutado. Ele tem um pouquinho de patchouli também, junto com essas notas mais sujas. Estes contrastes do bonitinho com o lado mais dark deixou ele muito elegante. Hoje, de verdade, ele está na categoria dos mais elegantes e sedutores também, mas eu acho que ele é mais elegante do que sedutor. Eu acho que hoje ele e o Chopin são meus dois perfumes mais elegantes. Se você não quiser arriscar comprar um frasco maior, nós temos os decantes de 10 ml, temos pacotes. Não tem etiqueta dele ainda, tá? Eu terminei ele ontem, mas a embalagem que está vindo o perfume é esta aqui. Aconselho, se você gosta do cheiro mais elegante, sofisticado e não quer ter o cheiro de todo mundo, é uma excelente opção. E se quiser ter uns pacotes de decantes para você conhecer também. Um feliz 2025, que seja melhor que 2024. Até breve.